começando mais um programa Atitude Empreender. E hoje recebendo em nossos estúdios o empresário no segmento de indústria química, Antônio Guariento. Senhor Antônio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e poder lembrar de algumas etapas da minha vida profissional. A gente que fica muito satisfeito de poder, receber um pouco da experiência dessa longa carreira, muito produtiva, de muito sucesso. Tem um problema, né? Isso tudo cria na gente idade e não é muito bom, mas vamos lá. Senhor Antônio, para que nós possamos conhecê-lo melhor, conte um pouco da sua trajetória de vida, onde nasceu, onde se criou, como que foi as suas primeiras atividades. Eu sou de São Paulo, eu nasci no centro de São Paulo, venho de uma família de médicos, muitos dos meus tios e meu pai são médicos, então eu vivi nesse meio e fui criado com esse conceito. Isso até me dificultou um pouco no encontro da minha própria carreira. Inicialmente tentei seguir o ramo de medicina, mas depois percebi que não era bem o que eu queria, pelo fato de não me identificar com problemas intrínsecos a sofrimento e etc. Estudei num colégio marista, como nós tínhamos aqui, o Arquidiocesano de São Paulo, e após o Arquidiocesano, eu ingressei na Escola de Química e entrei na primeira turma de engenharia da própria Faculdade Oswaldo Cruz. Não terminei esse curso porque logo que eu ingressei no meu trabalho, eu tive que viajar. Né? Então, a minha carreira, na verdade, começa como estagiário na General Motors do Brasil, onde eu trabalhava inicialmente com processo de galvanoplastia. Pouca gente talvez se recorde, mas não existia nada de plástico, era tudo cromado, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a área de química. Quando finalizou o processo de estágio, não existia vaga e um fornecedor, que era de uma indústria de tintas, me convidou para trabalhar lá. Trabalhei lá durante alguns meses, talvez 2 anos, e imediatamente eu fui chamado, assim que surgiu uma oportunidade, fui chamado para a General Motors, porque nesse interim eu tinha me familiarizado muito com tintas, principalmente da área automotiva. Eu tive a oportunidade de ser um dos autores das tintas que eram programadas para Ford. Participei, eram acho que 18 ou 19 tintas, né? Muito cedo eu adquiri alguma experiência na parte de tintas e, coincidentemente, no ano que eu entrei na GM, nós estávamos iniciando a primeira experiência de pintura, onde foi em 69, a GM tinha iniciado a fabricação do Opala e nós começamos a pintar os veículos lá. Anteriormente, esses veículos não existiam automóveis de passeio, né? E a gente tinha um programa chamado CKD, onde as peças vinham já pintadas e eram simplesmente montadas, né? Não na área de automóveis, mas na área de veículos tipo caminhões, né? Veículos pesados. Veículos mais pesados. O que nós fazíamos de pintura nessa época, antes de inaugurar a fábrica, era terceirizado numa empresa em frente, chamada Brasinca. Tá? E, em seguida, eu fiquei alguns meses trabalhando nessa área automotiva e surgiu a oportunidade de uma promoção
como supervisor geral de engenharia. Então, eu praticamente parei meu estudo, né, e sabia que disso adviria alguma oportunidade no exterior. Então, eu cessei interrompi o meu curso de engenharia e iniciei um trabalho voltado para toda a linha automobilística, toda a área química, tudo que era resumido pelo engenheiro de processos, desde a prensa, da chapa para fazer as partes do automóvel, até a tapeçaria, onde os veículos saíam prontos para o pátio, para serem preparados para irem para as concessionárias. Nesse período abriu-se um leque muito grande nas atividades do senhor junto à General Motors, né? Antes, o senhor trabalhava focado único exclusivamente no segmento de tintas, né? E agora o senhor já se encontra num cenário bem mais amplo. Exatamente. Foi onde eu tive um contato bastante íntimo com... Já conhecia a parte de galvanoplastia, mas eu tive que me envolver mais profundamente. A área de baterias, nós tínhamos dentro da General Motors a Delco, que hoje é a Delphi. Tínhamos a Frigidaire, que era a fábrica de geladeiras, né? E outros setores de montagens, por exemplo, tínhamos o Mittermeister, que era a área onde se fazia o coração do refrigerador, que era aquela bomba que faz toda a circulação do gás. Dentro desse contexto, eu comecei a participar de problemas que existiam no dia a dia da empresa. E nós tivemos um problema grave, que a bateria que era feita para caminhão, a gente chamava ela de 21 MB, ela não passava nos testes de vibração. Saía para fora o ácido sulfúrico e estragava a carroceria. Então, se precisava solucionar isso aí. Como eu havia trabalhado em fábrica de tinta, e a gente tinha feito uma tinta para Ford, que era pintada em cima de plástico com óleo, com resíduos de óleo, eu indiquei essa tinta e conseguimos resolver esse problema. Isso me deu oportunidade para ser considerado apto para trabalhar em setores de maior responsabilidade. Foi quando eu fui convidado para participar de um grande evento da GM, que foi trazer uma fábrica feita dentro da Fisher Body, que é a que gerou a General Motors, seria a mãe, talvez, geradora, para fazer fizeram uma máquina, ela estava implantada já em 2 estados, em 2 fábricas, e essa ideia foi vendida pela diretoria da General Motors Corporation para o Brasil, né? Então, quando eu fui para lá, essa máquina estava em andamento, ela não existia ainda. Então, eu acompanhei o desenvolvimento todo o desenvolvimento. E nisso eu tive oportunidade de conhecer todo o setor de informática que estava se iniciando, né? Quem fez para nós vamos chamar de computador foi a HP. Só que não existia o que a gente vê hoje como HD, era um disco rígido, enorme, e o conteúdo de informação era muito pouco, muito pobre, né? Mas suficiente para tocar a informação que a máquina precisava para comandar válvulas, abertura de válvulas, movimentação, sistema de cames, que eram aberturas de fechamento de moldes, né? O computador fazia tudo isso. E o que é muito interessante nessa fábrica é que cada componente do veículo, encosto, assento, dimensionamento para assento maior para caminhão, cada um tinha uma formulação. E essas formulações eram feitas com um pré-estudo, onde se obtinha os melhores resultados de conforto, tá?
Então, a General Motors foi inovadora aqui no Brasil nesse mercado. Antigamente se fazia o banco com fibra de coco, passamos a fazer com poliuretano, né? Bem, depois disso eu viajava muitas vezes para os Estados Unidos para trazer complementação tecnológica, e um dia eu tive uma proposta para ser sócio de uma empresa química em função de todo o conhecimento que a gente adquiriu nesse roteiro. Depois de um ano de insistência, eu acabei pedindo demissão da GM e fui trabalhar numa fábrica de lubrificantes. Foi uma fase nova, aprendi a mexer com graxas, óleos especiais, fazíamos óleos que geravam a oportunidade de um automóvel rodar 50 mil quilômetros sem troca de óleo. Participamos de várias competições onde os produtos eram postos à prova. Mas essa fábrica, ela não me satisfez. Era muito restrito e eu queria alguma coisa mais aberta. Queria buscar novos horizontes. Isso. Então eu resolvi fazer a minha própria empresa. Como a gente fez muita amizade, eu pedi auxílio a empresários que na época eram clientes nossos, e imediatamente eu ingressei em Santos, né? Voltando com a sua empresa. Eu fui trabalhar numa empresa de transportes, praticamente trabalhar, não diria trabalhar, né? Mas eu fui tentar reduzir os custos de manutenção de frota de caminhão, através de criação de tintas, que era algo que fazia parte da minha experiência. E dentro desse âmbito, né, eu passei a ser conhecido por CETESB, por portuários, por empresários da área de estocagem de matéria-prima. E eu recebi um desafio de fazer as tintas para pintar um terminal petroquímico. Dentro desse esquema de trabalho, trabalhando em tintas de conservação para caminhões na Baixada Santista, caminhões que transportavam produtos químicos, a tinta tinha que suportar tudo isso, né? Eu passei a ser conhecido e recebi o convite para fazer as tintas para a pintura de um terminal petroquímico. Esse feito nos deu dinheiro e nos deu condições da gente fazer uma fábrica na Praia Grande. Essa fábrica, logo depois de estar pronta, ela foi impedida de funcionar porque mudou o zoneamento da área, e eu tive que voltar aqui para São Caetano do Sul. Nessa época, eu tinha construído um prédio de 3 andares, que originalmente ele não tem nada a ver com a coisa, mas a gente intencionava criar camarões. Sr. Antônio, essa particularidade, né, desse prédio que se desenvolveu aí, nasceu devido à necessidade de um novo negócio, a gente vai falar no próximo bloco. Okay. No próximo bloco, continuamos com a nossa entrevista.